caso. Então, hoje nós vamos ter a discussão de um caso clínico da doutora Adriana Dantas, de Fortaleza, e sem mais delongas, eu vou pedir para ela começar a compartilhar conosco a apresentação do caso dela, né, Adriana? Você pode fazer isso? Pois e não. Nós vamos ter como discutidoras a professora Mara Sanches, da Unicamp, e a professora Andréa Watanabe, da USP. Pronto, já compartilhei a tela. Vocês estão vendo? Perfeitamente. Sim. Perfeitamente? Tá, então vamos começar. Então, este caso que eu vou apresentar, né, um caso clínico de uma criança com síndrome nefrótica congênita. Essa criança foi internada no Hospital Unimed Sul de Fortaleza, né, do qual eu faço parte como da equipe de nefrologia lá, e foi acompanhada pela equipe de nefropediatria. Então, é uma lactente MCMO, sexo feminino, atualmente com 9 meses, pré-termo, 35 semanas, nascido de parto cesárea por ruptura prematura de placenta. A mãe trazia uma informação que a placenta era bem grande, informaram que era uma placenta gemelar, né? O peso ao nascimento foi 3,280 kg, a estatura 48 centímetros, com alta junto à mãe. Teve um aleitamento misto, realizou o pré-natal sem intercorrências e pais não consanguíneos. Aos 2 meses de vida, a criança começou a perceber, a mãe começou a perceber um aumento do volume abdominal. Levou essa queixa à pediatra, mas ela achou que fosse mesmo uma distensão gasosa, não valorizou tanto. Aos 4 meses, na consulta mensal, né, foi realmente confirmado o achado, esse quadro, né, esse aumento do volume abdominal. Foi solicitado o ultrassom abdominal, sendo detectada a volumose ascite com alterações de ecogenicidade parenquimatosa renal bilateral. E aí a criança foi encaminhada para internamento no Hospital Pediátrico da Unimed. Essa criança chegou pela emergência, né, tinha um peso do nascimento de 5 quilos, o peso na ocasião de 5,272 kg, estava com 2 meses de vida, né? Aliás, estava com 4 meses de vida, com o score -2, a estatura 55 centímetros, o score -3, um bom estado geral, eupneica, febril, hipocorada, hidratada, edemaciada em anasarca. A ausculta cardíaca normal, a ausculta pulmonar também normal, o abdômen globoso, tenso, ascítico, a palpação prejudicada pela irritabilidade da criança, presença de hérnia umbilical, genitais, um edema de vulva discreto, um edema também discreto de membros inferiores. Então, assim, o que chamava a atenção realmente era uma ascite muito volumosa, e assim, em discrepância com o edema do resto do corpo. E, na emergência, levantaram a hipótese de uma síndrome nefrótica, pensaram também em uma ascite de origem hepática, né? E foi solicitado alguns exames laboratoriais e pedido internamento. Então, a criança foi admitida no dia 9/12 de 2022. Dos exames da admissão, mostrava a hemoglobina de 9,3, com leucócito de 24.000, plaquetas 595.000, uma PCR de 24, TGO de 22, TGP de 7, gama-GT de 87, LDH de 155, um sumário de urina, 3 cruzes de hemoglobina, 3 cruzes de proteína, 14 piócitos por campo, 14 hemácias por campo, uma ureia de 10,4, com a creatina de 0,11, uma albumina de 1,2, triglicerídeos 292, colesterol total 243 e a relação proteinúria-creatinúria 22. Então, como hipótese diagnóstico inicial da pediatria, né, lá na emergência, foi a síndrome nefrótica congênita, e pela idade que iniciou né, o quadro, que já era com 2 meses de vida, que já tinha notado esse aumento nessa ascite, e uma possível peritonite, né? Era um abdômen doloroso, a criança muito irritada, tinha aquela leucocitose importante, tinha uma PCR aumentada, e foi solicitada hemocultura, urinocultura, iniciado ceftriaxona, e foi solicitado o parecer da nefrologia. A criança, nos primeiros dias, ela evoluiu realmente com piora do edema, uma ascite volumosa, redução de diurese, níveis pressóricos elevados. Também era uma criança assim, muito irritada,
A gente nem sabe até que nível essa pressão estava mesmo elevada. Com melhora laboratorial do quadro infeccioso, né, que tinha sido começado ceftriaxona, e não tinha alterações das escórias nitrogenadas. Aí, nessa ocasião, foi avaliada pela equipe de nefrologia, sendo feito o diagnóstico, né, de síndrome nefrótica congênita. Pensou-se, uma origem genética, secundária à doença infecciosa. Então, nesse primeiro contato com a nefrologia, foi iniciado a hidroclorotiazida, 1 miligrama por quilo dia, a espironolactona, 2 miligramas por quilo dia, foi prescrito albumina, 1 grama por quilo dia, mais furosemida, meio miligrama por quilo, no meio e final da albumina, iniciado uma lodipina, de 0,2 miligrama quilo dia. Posteriormente, né, não nessa ocasião, mas posteriormente foi associado o captopril, 0,6 miligrama quilo dia, e foi solicitado todas as sorologias, VDRL, né, o da tocha, hepatite e HIV. Então, das sorologias, todas vieram negativas, com a exceção do citomegalovírus, que veio o IgG reagente e o IgM determinado. A mãe, né, no pré-natal, tinha feito IgG e IgM, que eram não reagentes. Então, com isso, foi pedido PCR qualitativo para CMV na urina, que deu positivo. Foram feitas 2 amostras, mandadas para laboratórios diferentes, todas 2 confirmaram. Com isso, a gente achou que pudesse ser realmente uma síndrome, que essa síndrome nefrótica pudesse ser pelo citomegalovírus, né? Então, foi pedido parecer da infecto e foi iniciado o ganciclovir, 5 miligramas por quilo dose, de 12 em 12 horas, foi feito por 21 dias. O PCR para CMV, após 14 dias do tratamento com ganciclovir, foi negativo, mas a criança não apresentou melhora clínica nem laboratorial da síndrome nefrótica. E aí a gente viu que realmente, talvez, por ser um quadro endêmico, né, o citomegalovírus ser tão endêmico, então deveria estar apenas associado. Então, foi solicitado o exoma e foi indicado a biópsia renal. Com um mês do internamento, a criança evoluiu com piora clínica e laboratorial, vômitos, recusa alimentar, irritabilidade, redução da diurese, choro, palpação abdominal, com leucocitose e aumento da PCR. E aí teve uma peritonite, apesar das culturas ter dado negativa, mas foi tratado como uma peritonite, teve melhora clínica, tá certo? Foi iniciado o cefepime, 50 miligramas por quilo dose, de 8 em 8 horas, por 10 dias. No final do tratamento da peritonite, essa criança evoluiu com uma piora importante da ascite, com desconforto respiratório, regurgitações, sem melhora com diurético, sem melhora com a infusão da albumina, com a furosemida. Nessa ocasião, ela foi transferida para a UTI e foi indicada a paracentese de alívio com a drenagem de 500 ml de líquido leitoso, que é essa foto que tem aí, realmente é o líquido dela, né? Foi solicitado o estudo do líquido peritoneal e solicitado o parecer da gastro. Avaliação da gastro, né? Avaliou o estudo do líquido acítico, chamava a atenção eram os triglicerídeos de 236 miligramas por decilitro, né, que eles consideram para ser uma quiloacite acima de 200, uma albumina de 1 grama por decilitro, que não bate muito, porque eles querem geralmente que a albumina sérica seja menor do que a albumina do líquido acítico, né? Eu não sei se realmente estava certo, mas que eles colocam que a albumina deveria estar acima de 2,5, né? Mas os triglicerídeos realmente confirmaram, foi 236 e era um líquido bem leitoso mesmo. Foi indicada a investigação para linfangiectasia congênita, foi solicitado pelo gastro uma linfoangiocintilografia, mas não foi realizado por problemas técnicos. Foi indicado um TC de abdômen para investigação de uma possível neoplasia, que tivesse comprimido, ducto torácico, alguma coisa, mas não foi realizada, porque também a criança evoluiu com uma alteração de função renal. Foi solicitado apenas um ecocardiograma para afastar uma pericardite constrictiva, alguma miocardiopatia que pudesse também comprimir o ducto torácico. E foi orientado uma dieta pobre em triglicerídeos de cadeias longas e rica em triglicerídeos de cadeia média, né? Foi tentado o Monogê, né, que é uma fórmula, né, que preenche esses requisitos, porém não teve aceitação pela criança. Feito de início leite desnatado com TCM, mantido leite materno e, posteriormente, devido realmente ao quadro de desnutrição, tudo foi transicionado para o Infantrine. Nós não conseguimos, a mãe é uma pessoa muito difícil, realmente, a gente não conseguiu, que a gente queria muito passar uma sonda nasoenteral, mas não foi possível.
Então, a criança evoluiu com necessidade de novas paracenteses, né, devido ao desconforto respiratório, aos vômitos, e nessas paracenteses a gente associava a albumina, e como persistia, né, o líquido leitoso, né, ainda foi iniciado o octreotide, que é o análogo da somatostatina, que reduz a produção de linfa. A criança evoluiu com piora da função renal, foi suspenso o IECA, né, que ela estava na ocasião, e foi iniciado a diálise peritoneal, inicialmente com drenagem de líquido leitoso, e posteriormente foi clareando. Apresentou aí no novo quadro de peritonite por serratia macense, sendo iniciado a antibioterapia, acabou sendo feito 14 dias de linezolida e meropenem. Então, a criança evoluiu com melhora da função renal, normalização dos níveis pressóricos, normalização do líquido peritoneal, quer dizer, a cultura, né, citologia e cultura normal. Não foi pedido outro estudo, vamos dizer assim, dos triglicerídeos, não, mas assim, foi só para a peritonite. Mas o líquido clareou, ficou bem claro mesmo, tá certo? E ela começou realmente com as diárias, ela começou a melhorar, ter melhor controle da CIT, a gente aos poucos foi diminuindo o tempo de diálise peritoneal, até conseguir ficar sem diálise, mantivemos albumina, né? Ficamos fazendo albumina, para a gente ver se a gente controlava sem a diálise, para poder dar alta, né, a ela, e ela conseguiu, ficou bem. E com 2 meses do início da diálise peritoneal, foi retirado o catéter, né? Nessa ocasião, apenas só nessa ocasião, depois desse controle, mais desse edema tão importante, que foi realizada a biópsia renal percutânea, tá? Então, depois de 3 meses e 22 dias, a criança obteve alta para segmento a nível ambulatorial, com uso de diuréticos, hidroclorotiazida, espironolactona, sem necessidade de infusão de albumina, aguardando o resultado da biópsia do exoma. Quanto à citiquilosa, não foi possível fazer toda a investigação, porém se resolveu após as medidas que já foram relatadas. E encaminhado para continuar a investigação com a GAST e acompanhamento com a NEF. E aí chegou o resultado da biópsia, né? Foram 9 glomérulos, dos quais um glomérulo globalmente esclerosado, um glomérulo com fibrose pericapsular e um glomérulo com alargamento do espaço urinário. Os demais glomérulos apresentavam um leve aumento de celularidade mesangial, bem como podócitos de aspectos reativos, né? O intestício mostrava uma fibrose intersticial leve, associada a infiltrado linfocitário, os túbulos focalmente descamados, com achatamento de epitélio, não tinha dilatação de túbulo proximal, atrofia tubular focal e os vasos dentro da normalidade nessa amostra, né? Quanto à imunofluorescência, teve marcação para IgM, positivo 2 cruzes em 4, em alças, global e difuso, para capta e lambda, também 2 cruzes em 4, em alça, global e difuso. Então os achados favoreciam, né, um quadro de um diagnóstico de podocitopatia, por essa marcação mais importante para a IgM, né, foi pensado realmente no possível nefropatia por IgM, tá? E ficamos aguardando, né, a biópsia, a microscopia eletrônica para ver que se realmente tivesse a presença de depósitos eletrodensos, pensariam mais realmente numa nefropatia por IgM. A ausência desses depósitos eletrodensos, a gente poderia pensar numa glomerulosclerose focal e segmentar, né, não amostrada. Só que a microscopia eletrônica, quando chegou, disse que não tinha glomérulo, só tinha músculo, e não foi possível fazer. Até falei com o patologista, se não dava para mandar o bloco que foi para, né, a biópsia, para microscopia óptica, tudo. Mas ele disse que tinha, né, que podia mandar o bloco parafina, mas que geralmente não ficava muito bem. E eu conversei com a família, mas a família já tinha pagado a biópsia, teve que pagar toda a biópsia, microscopia eletrônica, tudo, e aí teria que repagar para fazer, e acabou não aceitando. E como? Assim, todos dois, na verdade, eram 2 podocitopatias, quer dizer, aí eu acho que eu queria fazer mais diferença para a gente, aí seria a questão de ser, vamos dizer assim, de ser genética ou não ser genética, né? Então, a gente sabe que os 2 realmente não teriam tão boa resposta
ao tratamento imunossupressor, mas a gente talvez acabaria tentando, realmente, dependendo do exoma. Mas que a gente ainda estava apostando, né, no possível causa genética. Primeiro, quando chegou o exoma, né, o primeiro exoma veio normal. Aí liguei lá para a Cecília, né, que é lá do Pardini, conversei com ela, expliquei assim, né, contei todo o caso, tudo, porque quem tinha feito a primeira solicitação tinha sido a genética, e talvez não tinha descrito direito, né, e pedimos para rever, né, uma reanálise do sequenciamento do exoma. E aí veio a presença de 2 variantes em heterozigose no gene NPHS1, né, um gene de síndrome nefrótica, né, ambos de significado incerto. Não sei o que se precisa dizer, mas são essas 2 variantes que estão descritas aí. Tá? Então, deixa eu ver. Só um pouco, né? Então, a variante, né? Essa primeira variante é uma variante de baixa frequência, né? Ou ausente nos bancos de dados populacionais, né? Todas as 2 eram variantes de baixa frequência, né? Ou ausente em bancos de dados populacionais, tá? E só um pouquinho. Certo, então, assim, foi solicitado que era importante os pais fazerem o exoma, né? O pai e a mãe, para ver se essas variantes estavam em alelos distintos, né? Que poderia ajudar, né? No caso de ser, né, um heterozigoto, né? Mas, assim, a mãe realmente não quer contato, o pai, assim, vamos dizer assim, ela não quer contato com o pai, tá certo? Então, não aceitou. Até disse que ela iria fazer, mas o pai não. Mas aí eu acho que não tem grande importância, tá? Então, aí a gente ficou assim, de início a gente pensou que pudesse ser uma síndrome nefrótica quando veio o citomegalovírus, pudesse ser por citomegalos. Não melhorou, não teve nenhuma melhora, então a gente, não, deve ser de origem genética, né? Aí com a genética aí veio essa surpresa também, tá? Uma biópsia realmente que não era, eu até conversando com o patologista, ele achou que pudesse ser, ele não apostava muito pela biópsia em ser de origem genética, entendeu? Não, pode ser, mas assim, então, assim, eu conversei na ocasião com o doutor Paulo, tudo, se ele achava que valeria a pena a gente investir começar um corticoide, né? Ele disse, não, eu acho que eu começaria. E aí, na primeira consulta ambulatória, e depois que ela, a nível ambulatorial, né, que ela está sendo acompanhada por mim no consultório, resolvi iniciar a prednisona. Quando ela retornou ao consultório, né, acho que com 15 a 20 dias de vida, do internamento, após o internamento, ela estava com bom estado geral, boa aceitação da dieta, ganhou bastante de peso, mas quase sem edema, tá certo? Cadê Lulu? Sem quadros infecciosos, com níveis pressóricos normais, tá certo? Estava muito bem. Né? Estava em uso de hidroclorotiazida, 1,5 miligrama quilo dia, espironolactona, 3 miligramas quilo dia, ômega 3, 1 miligrama quilo dia, o hidroxifer, 3 miligramas quilo dia, ácido fólico, vitamina D, e a prednisolona foi quando eu comecei. Né? Eu comecei a prednisolona no dia 24 de 5, tá? E estava usando leite materno, mas não supreme, 150 ml 6 vezes ao dia. Aí, esses foram os exames do dia 19 de maio, quando ela veio. O que chamava mais atenção, ela tinha uma ureia de 17,8, uma creatina de 0,1, tá? O que chamou assim, mais atenção, a albumina, em relação ao internamento, ela tinha dado uma melhorada, ela estava com 1,9 gramas por decilitro, um colesterol de 370 e uns triglicerídeos de 1.680. Durante o internamento, ela chegou a triglicerídeos até quando ela teve a acitoquilose, tudo, ela chegou aos triglicerídeos séricos de até 1.100, tá? Na ocasião, sim, a relação proteína sobre creatina era 55. Então, na ocasião, a gente chegou até a conversar com o endócrino, né? E ela sugeriu fazer o ômega 3, né? E sugeriu fazer uma fórmula, né? O leite desnatado sem lactose, desnatado com acréscimo de TCM. A criança, na ocasião, estava desnutrida, tudo, e foi questionada por uma outra nutricionista, foi questionada essa questão a questão do leite desnatado, tudo, e a gente acabou voltando para o Infantrim, né? Só que quando ela foi no consultório, já com este de 1.680, eu me assustei, né? Pedi amilase, lipase, estava tudo bem, e aí a gente
voltei a conversar com o endócrino, que na verdade essa endócrina ela trabalha só com dislipidemia, e como ela disse, Adriana, não tem nenhuma conduta medicamentosa, é só dieta, infelizmente tem que ser leite desnatado com TCM, e veio a questão da introdução alimentar. Ela já tinha 9 meses, mas ainda não tinha sido liberada pela gastro, ou pela físio e pela fono para início de introdução alimentar, porque ela estava hipotônica ainda, né? Então, ainda não estava fazendo a introdução alimentar. Foi encaminhado para a gastro reforçou a importância da orientação nutricional e solicitou uma endoscopia digestiva alta com biópsia de delgado para afastar uma linfangiectasia. Ela disse, não, eu acho que possa ser uma linfangiectasia. Foi encaminhado, né, voltou ao nutricionista, conversei com ela, foi começado o leite desnatado, associou o módulo de carboidrato, a palatinose, TCM, e foi começada a introdução alimentar nessa ocasião. Tá? Em termos de proteínas, né, ela estava, inicialmente, ela estava com 2,5 gramas por quilo de proteínas dia, e depois do leite desnatado, o ideal nessa idade dela seria 1,25, mas como era uma alimentação muito láctea ainda, ela estava com uma média de 2 miligramas por quilo de proteína, gramas por quilo de proteína. Aí, assim, a comparação dos exames, né, para a gente ver, hemoglobina, né, isso da primeira consulta no consultório até a última, né, agora. Hemoglobina 10,2, né, 10, 11,7. Só lembrando que o corticoide, né, foi iniciado nessa data aqui, tá certo? Quer dizer, no dia 9 de maio, no dia 9 de junho, estava com 17 dias do início do corticoide, e com 9 dias, 17 dias, e com 9 dias da troca da alimentação, né, para o leite desnatado. Tá? Então, a ureia, né, tá mantendo em 22, a creatinina houve uma piora de 0,1 para 0,2, uma albumina que aumentou, estava com 1,9 e reduziu para 1,1. Foi daí que eu até conversei com a nutricionista para ver se realmente tinha reduzido, em termos alimentar, essa albumina. E foi isso que ela disse, né? Que não, que na verdade ela estava com cota ainda até hiperproteica, porque não estavam conseguindo tirar muito por ser uma alimentação muito láctea, tá? Por que eu fiquei mais... Porque quando veio a proteinúria sobre creatinúria, veio 6,19, quer dizer, melhorou muito em relação às anteriores. E eu fiquei, meu Deus, o corticoide está tendo efeito, mas quando eu vi essa albumina, não entendi muito, tá? Será que tem essa linfangiectasia associada, que é a enteropatia perdedora de proteína, que geralmente dá uma hipoalbuminemia? Não sei, tá? Mas, e o triglicerídeos, depois de 9 dias dessa dieta, ele diminuiu, mas muito pouco também, né? A amilase e lipase estavam normais. Então, pronto. Foi um caso realmente, assim, bem complicado, foi assim, muitos desafios, acho que a gente aprendeu muito com este caso, tá certo? E ainda estamos aprendendo. E quais os questionamentos e por que eu trouxe aqui, né, para discutir? Primeira questão, Atória, será genética ou não genética? Quer dizer, a gente tem aquelas variantes, né, de valor não determinado, né, que chamam, que realmente tem pouca, que 90% tem uma probabilidade grande de ser benigna, tá? Que até uma dúvida que eu tenho, que eu até queria ver se alguém pudesse esclarecer, se quando ele diz assim, que a presença é rara, presença em bancos de dados, né? Se esses bancos de dados são, por exemplo, um banco de dados da Medellix, um banco de dados de cada um, ou é um banco de dados, vamos dizer assim, no todo, né? Que a gente, quando fala assim que é raro em banco de dados, se é um banco de dados unificado. Outra coisa, assim, que eu queria também discutir aqui é a questão, né? Tratar ou não tratar. A gente começou, né, a prednisona, 2 miligramas por quilo dia, né? Está fazendo mais ou menos 19 dias. Teve, como eu lhe falei, essa questão, essa discrepância entre a proteinúria, né, e a hipoalbuminemia ainda, tá? Mas até quando, quer dizer, será que vale a pena investir se ela não melhorar com o corticoide, né, com a prednisona? Será que valeria a pena tentar o outro imunossupressor, tentar uma ciclosporina? Outro questionamento é quanto a quilacite. Para a gente também foi algo novo, tá certo? Eu nunca tinha visto, apesar de a gente ver lá no Albert Sabin ter muita
síndrome nefrótica, né? É bem importante. Também não é muito raro a gente precisar fazer uma paracentese, né? Já chegamos a fazer, mas é bem raro. Mas tem algumas crianças, às vezes, que a gente tem que iniciar uma diálise, né, peritoneal por causa de um edema realmente que não se resolve, bem importante, e nunca chegamos a ver aquilo ascite, né? E a gente vê, né, a gente foi buscar essa questão das causas da quiloascite, né? Tem a linfangiectasia, quer dizer, não é de origem genética, porque, na verdade, inclusive, eu conversei com a Cecília lá do Pardini, mostrando que ela também investigou essa parte para ver se tinha algo também genético, né? Mas não encontrou. Então, mas tem a quiloascite realmente que não tem a etiologia desconhecida, né? Que é a quiloascite congênita. E alguns, a gente vê que os artigos também colocam como uma causa rara, assim, secundária assim, nefrótica. Não consegui entender bem qual a etiologia, se seria por compressão de ducto torácico, né, que passa ali no abdominal pela ascite volumosa. Não sei, se alguém até souber. Então, assim, para a gente, eu não sei qual é a frequência. É comum, assim, vocês já viram outros casos, estão vendo com certa frequência quiloascite ou não? Né? Adriana, diga. Então, só concluindo, né, termina as suas questões, porque vai ser discutido primeiro pelas professoras que estão convidadas para dar as opiniões, depois abrimos para a população em geral, entendeu? Tá certo. Então, pois é só isso mesmo. E a hipertrigliceridemia também, se você, essa experiência que vocês estão vendo, que são crianças realmente que precisam de uma alimentação, realmente são crianças desnutridas, que precisam de uma boa alimentação, e a gente vai dar um leite desnatado. Também com a experiência de vocês com isso. Muito bom, certo? Muito obrigado. É caso muito interessante. Você trouxe dúvidas que consomem todos nós no dia a dia. Então, eu acho que nós vamos ouvir agora. Não sei como vocês combinaram, Mário e André, quem que vai falar primeiro? Vamos falar primeiro das questões genéticas e análise do sequenciamento de exoma do resultado. Isso. Eu vou começar, então. Só um minutinho. O que eu fiz? Como eu trabalhei fazendo análise de variante, eu fiz como se eu fizesse uma análise com vocês, eu vou fazer, tá? Vamos ver se vocês acompanham. Se tiverem dúvidas, eu peguei os casos. Primeiro eu vou fazer uma revisãozinha aqui, olha, vocês estão vendo aqui na tela? Está muito pequeno, viu? Eu já vou ampliar, só um minutinho. Agora. Dá para ver? Tá. Perfeito. Tá. Então, o que eu vou fazer primeiro é uma revisão rápida dos critérios que são usados para classificar essas variantes, porque não sei se vocês viram lá no laudo, eu vou mostrar o laudo também para vocês depois, mas geralmente são dados algumas notas, né? Deixa eu colocar um laser aqui. Então, são dados uns scores, né, que a gente chama, né, para fazer a classificação dessas variantes que vêm no laudo genético, né? Então, existem os critérios que a gente fala do ACMG, que é o American College of Medical Genetics, que são seguidos até hoje. Na verdade, agora alguns critérios estão mudando, mas eu vou usar os critérios que foram usados no laudo, tá? Então, lá no seu laudo, eles colocaram algumas letrinhas ali, né, para classificar as variantes. Eu vou explicar logo mais, tá? Eu primeiro vou mostrar assim rapidamente como que são usados esses scores para a gente classificar essas variantes, tá? Então, as variantes podem ser classificadas como patogênicas ou provavelmente patogênicas, e daí a gente tem critérios para elencar essas variantes que vão ser usados para fazer essa análise, e critérios que são usados para classificá-las como benignas ou provavelmente benignas. E daí a gente vai conseguir falar, será que elas são patogênicas ou será que elas são benignas? Mas isso não é tão simples, né? Não é tão simples. Como você viu, as variantes foram classificadas como de significado incerto. Eu vou explicar isso por quê. Então, teve uma aula no começo que eu falei um pouco disso, né? Eu vou aprofundar um pouco nesses critérios hoje para vocês entenderem como que é feita essa classificação, tá? Então, a gente tem alguns critérios que são utilizados, como eu falei, para classificar em provavelmente benigna e benigna, né? Então, por exemplo, a frequência na população, como você mesmo falou, né, doutora Adriana, ela foi classificada como rara, né? Então,
quando a frequência na população, e daí você perguntou qual população, eu já vou responder sua pergunta agora. Existem bancos de dados populacionais que são bancos que são realizados análises genômicas em diversas pessoas do mundo, e existem populações muito bem estudadas que são dos países mais ricos, geralmente, né? Então, nós aqui da América Latina temos pouca representatividade nesses bancos internacionais. E nós somos um país miscigenado aqui, o Brasil, então existem alguns bancos populacionais do Brasil que estão sendo feitos, né, e que são úteis também para a gente procurar essas variantes, mas na sua maioria esses bancos são grandes e você perguntou, a Mendelix, né? Eu trabalhei na Mendelix. Existe um banco interno da Mendelix? Sim, existe. Existe um banco interno de cada um desses laboratórios que fazem análise molecular? Existe. Mas nós também, quando trabalhamos nesses laboratórios, nós usamos esses bancos populacionais para classificar nossas variantes, porque são 150 mil, 180 mil exomas e genomas sequenciados, né? Então, por isso que a gente fala, acima de 5% na população, geralmente você já classifica como, nossa, essa variante é muito frequente, tá? Respondi a pergunta? Adriana? Certo. Tá certo, Mara. Não, sim, respondeu, viu? Tá. Bom, então, esse é um dos critérios usados, né? Então, vou chegar aqui para frente, vou continuar aqui, vou mostrar o resto da apresentação. Nós temos, então, alguns critérios, que são esses aqui, para classificar como benigno e outros como forte, patogênico ou provavelmente patogênico. Então, vamos começar falando dos que são utilizados para classificar as variantes como patogênicas ou provavelmente patogênicas. Eu vou falar rapidamente, tá? Porque são muitos detalhes. Mas, por exemplo, um critério utilizado para classificação muito forte como patogênica é quando a variante, ela é uma variante que causa dano à proteína, interrompendo a proteína em casos de doenças, né, onde o gene é um gene que tem perda de função. O que significa isso? Genes que geralmente perdem aquela função que eles fazem. Então, por exemplo, uma variante que causa parada da produção daquela proteína, que é uma variante que a gente chama de nonsense, é uma variante que vai fazer um stop ali na proteína, num gene que tem uma função que vai ser perdida. Então, esse gene, essa variante vai ser automaticamente classificada como patogênica, tá? Então, ela é um critério muito forte para ser classificado como patogênico, tá? E assim, tem várias outras situações aqui, eu não vou entrar em detalhes, tá? Uma outra situação aqui, por exemplo, quando critérios fortes, né, para a gente classificar. Então, aqui era um critério muito forte. Esse aqui era muito forte. Agora a gente vai ver critérios fortes para classificar como patogênico. Então, tem esse PS1, PS2, PS3, PS4. Então, PS1 é a mesma troca de aminoácidos, onde outra variante já foi estabelecida como patogênica e já foi identificada, mas num outro nucleotídeo. São todos os critérios que a gente vai avaliando quando está fazendo análise, né? Uma variante de novo, o que é isso? Uma variante nova que nunca foi descrita e que, na verdade, essa é mais difícil, não é que ela nunca foi descrita, ela é na linhagem germinativa do paciente, ela aparece, tá? Sem ser herdada e que numa doença, por exemplo, autossômica dominante. Então, geralmente, isso aqui é um critério forte, tá? Estudos funcionais in vitro e in vivo bem estabelecidos que suportam efeito de dano em um gene no seu produto, tá? Então, vários desses critérios a gente vai aplicando. Outros critérios aqui, moderados. Aqui, critérios que, por exemplo, localizado em um hotspot. Isso aqui foi usado numa das suas variantes, tá? Eu vou falar mais detalhadamente, eu vou mostrar um slide depois. PM2, ausente em controles. PM3, para doenças recessivas, aqui, ó, o critério que deveria... Que se você fizesse segregação lá nos pais da criança afetada, poderia ser utilizado aqui, olha, para doenças recessivas, que é a síndrome nefrótica congênita, quando a variante for detectada em trans com outra variante, que é aquela situação, em 2 alelos. Então, a gente pode aplicar esse critério PM3, né? Se ela está ausente em controles, ou em bancos populacionais, a gente usa esse critério PM2, que foi utilizado no seu caso.
numa das variantes, na segunda, naquela missense, foi utilizado isso aqui, localizado em um hotspot de mutações ou em um domínio funcional estabelecido, PM1, né? Aqui também foi utilizado esse critério numa das variantes SUS. O tamanho da proteína altera quando resulta de deleções ou inserções em frame, eu vou mostrar o que é isso, em regiões não repetitivas ou de variantes com perda de códon, tá? Parada de códon, que é o stop códon. Bom, e critérios de suporte. O seu também foi utilizado um que é o PP3, por exemplo. Várias linhas de evidência computacional suportam efeito deletério no gene ou no produto gênico. Então, eu não vou entrar mais em detalhes, tá? Porque isso aqui é bem técnico, né? Isso é o jeito que as pessoas que fazem análise, aqui são critérios benignos, né, de benignidade. Então, que as pessoas que estão lá no dia a dia fazendo as análises, lá nos laboratórios de análise molecular, de sequenciamento, tais como a Mendelix, como Hermes Pardini e tantos outros, ficam utilizando esses critérios para fazer a classificação das variantes, tá? Aqui é um critério automático de benignidade, então, se uma variante tiver com uma frequência alélica maior do que 5% nos bancos populacionais, a gente já automaticamente nem olha para ela. Então, esses critérios aqui de benignidade, geralmente a gente nem olha, porque eles geralmente são o oposto daqueles que a gente usa para fazer a patogenicidade. E os de suporte são estes aqui, que também tem vários, que geralmente são opostos àqueles que são usados para patogenicidade. Eu peguei esses cards aqui, que são muito úteis para a gente analisar, tá? Geralmente a gente usa o artigo, né? Mas esse daqui é uma visualização rápida que a gente faz para quando a gente recebe. Então, a gente vai colocando, por exemplo, eu peguei uma das variantes e vou anotando lá, eu consegui um PM2, um PM3, um PP3, e vou anotando lá os critérios que eu estou analisando. Daí a gente usa esses cards para ver, eu tenho um PVS, que é aquele critério super forte, né? E o PS, então eu posso classificar essa variante como patogênica. Eu tenho um PS e um PM, posso classificar como provavelmente patogênica, entende? E assim por diante. Se eu não consigo classificar, isso é importante, se eu não consigo encontrar nenhuma dessas possibilidades aqui, duas fortes, ou duas moderadas, duas suporte, nesse padrão, eu não consigo classificar essas variantes em nenhum desses 4 casos. E daí elas ficam como significado incerto. Então, significado incerto significa qualquer outro critério que eu não encontrei aqui nessas possibilidades, ou se os critérios para benignidade ou patogenicidade forem contraditórios. Lembrando que, isso é uma coisa muito importante, que eu vou falar mais para frente de novo, eu acho que a Andrea também pode falar. O clínico, a pessoa que tem o fenótipo na frente dele, que é o médico, ele pode pegar uma variante que está classificada como variante de significado incerto e, mediante a clínica, ele pode subir essa variante para patogênica, ou para provavelmente patogênica, porque ele sabe que aquela variante pode ter um significado diferente do que aquela pessoa que está lá na análise e não tem esse conhecimento. Então, quando eles não dão, quando um laboratório não passa um significado incerto para você, médico, o médico pode falar assim, não, eu acho que essa variante aqui, eu vou pela clínica dela, porque tem critérios aqui que falam, se a família tiver uma clínica, às vezes o analista não tem esse conhecimento, tá? Então, o que a gente sabe hoje? Que a grande maioria das variantes fica classificada como de significado incerto, né? Porque falta conhecimento para a gente classificá-las ou como patogênica ou como benigna, tá? Bom, então agora vamos para o laudo. Então, a primeira coisa que a gente tem no laudo é presença em heterozigose, no resultado, em heterozigose, da variante descrita como. Daí vem a classificação dela. Então, aqui são duas no cDNA, então essa é uma que bate com essa aqui no nível proteico, tá? Eu vou esmiuçar isso um pouco melhor. E esta é a outra, que é essa aqui, tá? Aqui é no nível de DNA, aqui é no nível de proteína. Então, aqui é aminoácido, é a troca de um aminoácido por outro, né? Aqui, isso aqui, o que é? É a nomenclatura do transcrito do gene NPHS1. Então, por que é tão importante essa nomenclatura aqui?
Aqui eu coloquei esse NM aqui, que são várias classificações de transcrito, tá? O que significa transcrito? A gente tem o gene que vai codificar o RNA mensageiro, que vai codificar a proteína. Essa proteína, ela pode ser expressa em diversos tecidos. E é o que acontece com a nefrina. A nefrina, ela é expressa tanto nos rins, no córtex renal, quanto no pâncreas, quanto no testículo. Aqui tá bem fraquinho, tá? Então, aqui é a porcentagem de expressão, né? Quanto mais roxo, mais expresso. Então, esse dado, a gente consegue num banco de dados que chama GNOMAD Browser, né? Ele é retirado do banco de dados de GTEx, que é um banco de expressão de proteínas que é feito de cadáveres, sabe? Eles fizeram extração de tecido celular, de tecido, e fazem essa expressão célula a célula, tipo celular, tipo de tecido, é bem interessante. Não vai dar para eu falar muito aqui, mas aqui a gente vê, então, que este transcrito aqui, que é este aqui, ó, que é o mesmo que é utilizado aqui, tá? Eu coloquei em cima porque eu sei que é o mesmo. Esse código é de um banco de dados, esse código é de um outro. Ele tem estes exons aqui, que são 29 exons que o gene NPHS1 tem. Esse outro transcrito aqui, ó, que tem um exon a menos, tá vendo? Aqui no meio tem até um buraquinho aqui, né? Este outro transcrito aqui, ele não é expresso, tá vendo? E este aqui é utilizado. Perfeito. Então, já entendeu essa parte do nosso laudo. A próxima parte do laudo aqui são as variantes. Então, nós temos aqui uma variante que é a C1223, 1227 del, desculpe, 1225 del, e na posição proteica é a arginina, 408, glutamato, 409, del-ins glutamina, tá? Essa é uma das variantes, que tá aqui, ó, escrevi ela aqui embaixo. E a outra variante, essa que tá aqui em azul, é a 466T para G, é a tirosina na posição 156 por um aspartato. Tá aqui anotado. Então, quando a gente faz análise, a gente usa muito esse banco de dados, que é o UCSC Genome Browser, que aqui você está vendo o cromossomo, aqui é o DNA, a posição do DNA, tá? E os vários transcritos aqui, e é esse aqui que é o que a gente está usando, né? A gente está vendo aqui, ó, o aminoácido 408, a arginina, o glutamato aqui, 409, e o que deletou da sua paciente, são esses 3 nucleotídeos aqui, que é o GGG, tá? Então, olha, ela está relacionada, então, essa alteração está relacionada à deleção de 3 nucleotídeos na fita de DNA, o que resulta na perda de 2 aminoácidos e inserção de um aminoácido glutamina no resíduo 408 e 409 da proteína final. Então, olha, deletou GGG, este aminoácido aqui, ó, e este, ó, nós temos aqui GAG, GGG, GGC, tá? Eles foram perdidos. Agora, lembra de uma coisa aqui, isso é uma coisa chata, mas é importante. Tá vendo aqui? Ele tá vendo 408, 409, né? Aqui 407. O gene NPHS1, ele é lido na fita antissense, tá? Então, ele é lido de trás para frente. Ele é lido aqui do telômero para o centrômero. Então, a gente tem que ver daqui para cá. Então, aqui, ó, CGG é o aminoácido arginina. CGG é o aminoácido arginina. GAG é o códon do DNA que codifica para o aminoácido glutamato. Estes 2 foram deletados, né? E o que sobrou aqui, ó? Essas 3 bases destes 2 aminoácidos foram deletados. O que sobrou aqui? O CAG. O CAG agora, isso aqui, ó, ele vai vir para cá, vai grudar aqui. Então, vai ficar o aminoácido 408, que antes era essa arginina, agora vai ser um outro aminoácido, vai ser o CAG. CAG é glutamina. Ah, Mara, como que você sabe disso? A gente vai lá para o código genético, que todo mundo já deve ter estudado. Então, o código genético, ele tem várias possibilidades. Então, aqui, se eu colocar CGG, ó, CGG, se eu ler aqui, né, CGG, ele codifica para o aminoácido arginina. Né? Lembrando que nosso código genético, ele tem
20 aminoácidos codificados por 64 códons, tá? Então, aqui a gente tem várias possibilidades, né? Então, tanto CGG, quanto CGA, quanto CGC, CGU. U é porque aqui tá no RNA, tá? Aqui não tem timina no RNA. Então, vão codificar para arginina. Então, CGG, arginina. Daí trocou e ficou GAG. Então, GAG é glutamato, ou ácido glutâmico, né? Glutamato. E esses dois foram deletados. E trocou por glutamina, que está aqui. CAG, glutamina, tá? E as letras que estão colocadas aqui, olha, é porque nossos aminoácidos todos, eles podem ser ou escritos como 3 letrinhas, ARG, ou como uma letra única, para substituição, para anotação, tá? Ok, então, a gente entendeu esse pedaço aqui, né? Isso foi o que aconteceu lá, que eles escreveram nesse primeiro parágrafo. E também aqui a posição genômica, que pode ser vista aqui, olha. Eu não mostrei isso, mas eu coloco isso aqui lá para achar essa posição, mas aqui a gente tem a posição genômica. Essa é a posição que está a alteração. Perfeito. Então, agora, os critérios. Eles aplicaram PM2, que é a variante com baixa frequente ou ausente nos bancos de dados populacionais, que tem estes vários aqui que eles analisaram. Eu coloquei só no GNOMAD, ele tem... esse banco de dados ele é muito grande, então, geralmente, a gente usa ele, tá? O TopMed, a gente sabe que é um banco de dados que geralmente tem pessoas com doença, não que estes também não tenham. O que acontece? Esses bancos de dados, é difícil saber quem tem alguma condição ou não. Se é uma doença monogênica, que geralmente acomete crianças logo na infância, é difícil uma pessoa com idade adulta, que geralmente são triados nesses bancos de dados, ter doença, né? Uma doença, por exemplo, a síndrome nefrótica congênita, difícil uma pessoa adulta num banco de dados com síndrome nefrótica congênita, né? Então, se está falando que tem ausência nos bancos de dados dessa variante, então realmente ela é muito rara. E uma variante rara é mais... geralmente ela é considerada uma variante potencialmente patogênica, não é que ela é patogênica, a gente tem que provar que ela é, né? Ok, então foi aplicado o PM2. Qual o outro critério que foi aplicado? PM4. O que é o PM4 diz? Que o tamanho da proteína muda como resultado da deleção de nucleotídeos, porém não altera o quadro de leitura. O que significa isso? Então, aqui eu peguei um exemplo rápido, só para entender o que significa mudar o quadro de leitura. Essa é uma frase que está escrito, está em inglês aqui, né? Mas, the man saw the dog hit the can. Né? Então, D seria o códon iniciador da proteína. Cada 3 letras representam, tipo, como se fosse o A, o G, que é o códon da metionina, que inicia uma proteína. E daí, cada 3 aqui significa um códon que vai codificar para um aminoácido, tá? Então, the man saw the dog hit the can. And é que finalizou a produção da proteína. Então, esse seria um gene normal. Se a gente colocar the man saw the... perdeu uma letrinha aqui, o dog, ficou agora OGH... ITT, EHEC, não faz mais sentido. Não faz mais sentido essa leitura. Então, a partir daqui, essa proteína, a gente fala que ela está truncada. E essa variante vai ser chamada de frame shift. Não é o caso da variante encontrada na paciente. O que aconteceu no paciente? E daí aqui, o que vai acontecer para o fim é incerto. Você pode ter tanto um fim lá para frente, porque existe um códon de end, né, que é de parada da proteína. Se esse códon for encontrado muito mais para frente, essa proteína vai ficar gigante. E esse códon também pode ser logo em seguida, então a gente chama de códon prematuro. Então, as variantes do tipo frame shift, que são inserções de um par de base, 2 pares de base, ou deleções de um par de base, ou 2 ou mais, mas que não sejam múltiplos de 3, elas causam essa alteração no quadro da leitura. Mas, se for múltiplo de 3, por exemplo, deletou 3 letrinhas, a frase não vai fazer sentido, mas você não vai ter totalmente a falta de sentido. Vai ficar the man saw dog hit the can. Mas aqui é inserção, né? Que é uma inserção de fat. The man saw the dog hit the can, mas depois a gente pode falar the man saw the fat dog hit the can, né?
Então, ou se você deletar dog, você vai ficar com uma frase um pouco esquisita, mas não vai alterar o tamanho. Então, a gente chama isso de deleção em frame ou inserção em frame, e não vai ter alteração da matriz de leitura. Então, é isso que ele quis dizer lá no seu laudo, nesse laudo aqui. Ele fala que o tamanho da proteína muda, sim, ele muda, mas não altera o quadro da leitura. Então, aqui eu coloquei só um exemplo, olha, o aminoácido anterior continuou, a arginina deletou, glutamato deletou, e aqui é o aminoácido posterior. Deletou esses dois, mas esses dois aminoácidos foram deletados, mas inseriu uma glutamina no lugar, né? Foi isso que aconteceu. Então, ficou o aminoácido anterior, a glutamina, e agora continuaram os aminoácidos posteriores. Então, ela vai encurtar em um aminoácido, porque perdeu um deles, entende? E isso vai afetar este domínio. Olha, aqui é o exon 10, onde está a alteração no DNA, e aqui é o domínio que afeta na nefrina. Então, vai ter uma deleçãozinha de um aminoácido aqui. Se esse aminoácido faz alguma coisa importante, provavelmente vai alterar, porque esse domínio é muito importante para a proteína, né? Bom, uma coisa importante para ser falada é que eu, conversando com a Andrea hoje, como existe já uma publicação de uma variante, dessa mesma variante, por esse grupo, que é do grupo da Corinne Antignac, que é uma pesquisadora famosa na área, né, da síndrome nefrótica, já foi publicada essa variante em 2010, neste paciente que tinha, agora não sei se a Andrea quer falar, que ela tinha padrão mesangial na biópsia, né, Andrea? Eu não lembro agora o que significava. Tinha uma expansão mesangial. Esse seu paciente tem uma alteração muito pequenininha mesangial, mas esse paciente tinha essa pequena expansão mesangial e Isso. tinha síndrome nefrótica congênita. Isso, era isso. E a variante em homozigose, essa mesma variante que foi encontrada no seu paciente. Então, nós duas aplicaríamos o critério PM5, que varia, o critério PM5, olha, quais são os critérios? Lembra que eu mostrei esses critérios? Neste laudo foi apresentado o PM2, que é a ausência nos bancos populacionais. PM4, o tamanho da proteína altera quando o resultado de deleções e inserções em frame. E nós duas acrescentaríamos neste laudo o PM5, alterações missense, não é nova, né? É a mesma variante num resíduo de aminoácido onde já foi aplicado. Na verdade, esse critério ele é um pouco assim confuso. Olha, alterações missense novas, que é um tipo de alteração nesse mesmo aminoácido, que não é uma missense, né? Aqui é uma indel, que a gente chama. Em um resíduo de aminoácido onde uma alteração missense diferente já foi determinada como patogênica anteriormente. Cabe aqui, essa variante já foi descrita anteriormente. Talvez o PM5 não seja tão melhor, sabia, André? Eu estava pensando aqui, pode ser até um outro, mas de qualquer forma... É outro da publicação, na verdade, da publicação anterior como patogênico. Tem que achar até onde que ele está. São muitos critérios, eu não lembro agora de cor. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse mais um suporte, a gente teria... talvez continuasse como... Eu vou ter que ver isso. Agora que eu fiquei pensando. Porque com 3 PMs, eu posso fazer isso daqui a pouco. 3, provavelmente, 3 moderados, a gente classificaria ele como, essa variante como patogênica, como provavelmente patogênica, tá? São 3 aqui. Mas se for o outro que já foi publicado, depois eu dou uma procurada. Se for só mais um suporte... Eu acho que vão ser mais um suporte, e o outro suporte vai ser mais um suporte, mas outro suporte vai ser... o fenótipo. Talvez, A gente acha que talvez essa variante possa subir para provavelmente patogênica, tá? Mas eu preciso pensar um pouco mais, a gente depois elabora um pouco melhor isso. Bom, e a outra variante? Tá acabando, tá? Prometo. A outra variante é uma missense, é mais fácil. A missense, ela vai ser, então, a troca de um aminoácido por outro, tá? Então, da mesma forma, a gente pode analisar no banco de dados, então ela tá aqui, olha, né? Nessa posição aqui laranja, ela vai substituir, então, um T para um G aqui. Então, em vez de TAC, que está aqui, lembrando também que é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? 155, 156, 157. O aminoácido está aqui, que é uma tirosina, tá? Que é esse Y. Então, é TAC, ficou GAC, que é um aspartato, tá? É uma missense. Da mesma forma, eu venho aqui,
UAC, tirosina, no RNA, ele ficou GAU, que é um aspartato, tá? Então, aqui eles aplicaram o PM1, o PM2 e o PP3. Então, o PM1 é o quê? Uma variante localizada em hotspot mutacional ou domínio crítico da proteína. Como que eu vejo isso? Existem sites, por exemplo, o Decipher é um site que a gente usa para verificar os domínios da proteína. Aqui são vários domínios do tipo imunoglobulina, né, que a gente sabe que a nefrina tem. E a sua variante, eu dei um zoom aqui, dá para fazer isso depois, mas não vai dar tempo hoje, mas eu dei um zoom e daí, ó, 155, 150, 155, 156, é essa tirosina aqui. Então, aqui a gente, inclusive, vê, aqui, desculpa, não falei, aqui são várias, todas as variantes que já foram depositadas no ClinVar. ClinVar é um banco de dados que a gente faz, que os pesquisadores colocam variantes que têm um fenótipo, né? E daí, cada símbolo aqui significa uma coisa. Então, as em vermelho são as provavelmente patogênicas, com perda de função, tá? As que são em mostarda, que são as missense, que alteram a proteína, de regiões de splice em rosa e assim por diante, tá? E daí, por exemplo, se tá pintadinha, significa que já foi, que é patogênica. Se tiver aberta, significa que é um avulso. Então, aqui a sua é a tirosina aqui, né? Então, na posição da tirosina, a gente tem um quadradinho aqui, tá vendo? Se eu clicar nesse quadradinho, vai mostrar que já tem uma variante descrita nessa mesma posição, que é um códon de parada. Então, é uma tirosina na posição 156 para uma stop. Então, e que já foi associada com síndrome nefrótica finlandesa, tá vendo? Mas não é a sua, né? A sua é uma missense. Não tem nada descrito no GNOMAT, então ela é rara, então é PM2, então aquele é PM1. É um domínio hotspot? É um domínio importante para a proteína e tem várias variantes aqui patogênicas próximas. É rara, né, não tem nada descrito no banco populacional. Quando tem, aparece a variante, aparece outras coisas aqui. E eles usaram o PP3, que é vários programas de predição em sílico, existem vários hoje em dia, tá? Então, eu também não vou entrar nesse detalhe, mas classificaram ela como moderadamente patogênica ou de suporte para patogênica, então ela tem uma tendência a ser mais classificada como patogênica do que não, esta variante, pelos programas de predição em sílico. E daí a gente pode usar, então, o PM1, PM2 e o PM3. Aqui é uma coisa importante. Eles não usaram o PM3, mas se você conseguisse que essa mãe, eu sei que é difícil, mas se a gente conseguisse fazer análise nos pais, ela também podia sobreviver para a patogênica se ela tivesse em trans com a outra, né? Então, se a gente classificar a outra como, não sei se vai ficar como significado incerto ou provavelmente patogênica, mas se elas estiverem em trans, essa também seria provavelmente patogênica, e daí as duas juntas poderiam ser a causa genética da doença, né? Então, Mara, eu estava vendo lá, a gente vai ter pelo menos 2 critérios de suporte, então ela sobe para provavelmente patogênica, sim, que é a fonte respeitável, é o fenótipo compatível e talvez até um que eu não vi lá, eles não classificaram como PP3, mas provavelmente é o PP3 também, a primeira variante. Então você ficaria com 2 moderados e 3 de suporte, classificando então como provavelmente patogênica. Tá. Que seria aqui, né? Que seria o 5, que é 2 ou 3 2 moderados e 2 ou mais de suporte. Tá. Eu precisaria ver com calma aqui. Bom, mas é isso. Agora é sua vez, né? Vamos lá para o final. Peraí. 5 minutinhos, doutor Paulo. Vou falar 5 minutinhos para finalizar. Nossa, já são aqui. 20h30, porque ficou muito longo hoje. Eu estou tranquilo com essa história. É interessante que todos possam ver que trabalho bonito que é fazer essa integração que nós estamos aqui a fazer, né? Tirando essa história que o cachorro gordo, essa história aí. Eu gostei dessa frase, viu, Mara? Gostei muito. Eu vou rodar essa frase aí para dar do cachorro gordo end. Você gostou, né? Gostei muito dessa frase. Mas eu acho interessante que a gente esteja junto aqui decifrando isso, né? Mas só uma coisa deste caso especificamente, ela subindo para provavelmente patogênica, ainda assim tem que estar em trans, né? Exato.
Exato. Uma delas uma pode ser sugestão, provavelmente né? Uma sugestão, Adriana, o ideal realmente é ter o pai e a mãe, mas se você conseguir só que a mãe faça, e a mãe tenha uma variante só em heterozigose, aí você já fortalece mais o argumento de que provavelmente, não dá para dizer que é, mas provavelmente seja em trans. Eu falaria com a mãe para fazer pelo menos o dela, já que tem essa dificuldade com o pai. Acho que mas a mãe acho que eu consigo que ela faça. Então, eu acho que já ajuda mais da metade do caminho, vamos dizer assim. E só tem esse filho, essa filha? É assim, é uma produção independente, sabe? Ela escolheu para ter um filho, escolheu uma pessoa, mas não quer nenhuma relação com essa pessoa. Entendi. Tá. Então, por isso é meio complicado. Exatamente. Então, vamos assim, para as perguntas, eu só queria finalizar, então, né, que a gente sabe que vários genes, ao serem mutados, eles são causa de síndrome nefrótica monogênica, né, ou mendeliana. É importante a gente lembrar que é tão difícil, né, às vezes, as classificações e como tantas aparecem aí como VUS. Pode passar o próximo. Lembrando também, né, que nos primeiros 3 meses de vida, hoje a gente já sabe que isso aqui já é de 2015, mas a gente já sabe que das síndromes nefróticas congênitas, descartando-se as causas secundárias, mais de 80% a gente já sabe que tem o diagnóstico de monogênica ou mendeliana. E a gente sabe também, como vocês veem aí em vermelho, a frequência relativa, né, de variantes patogênicas em NPHS1 é a maior frequência, né, dentro das congênitas. Então, combina bastante aí com o seu caso. Pode passar o próximo. Aqui a gente vê nos vários estudos, né, uma prevalência bastante grande na maioria deles de alterações no gene NPHS2, e em segundo lugar, na maioria deles, do NPHS1. Então, quanto mais você tiver crianças no primeiro ano de vida, ou principalmente congênitas, você vai ter uma maior frequência relativa de causas relacionadas ao gene de NPHS1. Bem interessante que no Japão e na Coreia a gente não tem NPHS2, né? Pode passar o próximo. E no nosso estudo aqui, a gente também observou uma maior prevalência de alterações de NPHS1 e NPHS2 como causas. Pode passar. Pode passar. Lembrando, então, que, né, ao longo do tempo a gente sabe que a sobrevida renal ela é menor em quem tem causa mendeliana. Pode passar. E que, normalmente, a taxa de recidiva após o transplante tende a 0, né, nas grandes casuísticas. Pode passar o próximo. Então, é bem importante, né, as suas perguntas, tratar ou não tratar essa criança? Os estudos demonstraram que quando você tem uma causa monogênica, os casos que foram olhados de trás para frente, né, que foram tratados com inibidor de calcineurina, a chance de ter uma remissão tende a 0, assim, uma porcentagem menor do que 1%. Então, a gente tem que pensar muito no risco e no benefício. A minha opinião, assim, particular, diante de tudo isso e da reanálise toda, seria não continuar o tratamento, uma vez que a gente está vendo que não parece... É pouco tempo ainda para você dizer, mas acho pouco provável que ela tenha uma resposta aí com o imunossupressor, né? Estamos falando só em respeito ao imunossupressor. É claro que inibidor de ECA, tudo vale a pena a gente investir. A outra coisa é que ficou uma dúvida sobre a IgM, né, na biópsia renal. Então, ela, apesar de que você tem o depósito de IgM, ela não é um padrão de nefropatia relacionada à IgM, né, glomerulopatia do IgM, porque seria mais um depósito mesangial. E você vê lá na IF sua que é um depósito mais geral, né, e não é predominantemente mesangial. Claro que a gente não tem eletrônica, não tem outros elementos e também só tem 10 glomérulos para dizer, né, mas... eu acho pouco provável e não necessariamente você precisa ter alguma alteração assim só na ótica e na IF para dizer que é monogênica ou não. É difícil só nessas duas avaliações a gente considerar essas possibilidades na maior parte dos casos, né? Então fica como uma GESF no caso, na minha opinião, e que pode sim estar associada aí à causa monogênica. Uma pergunta só que eu tenho sobre hipertrigliceridemia, que eu fiquei na dúvida, não sei se não prestei atenção, sobre o hormônio tiroidiano. Se a criança está repondo o hormônio tiroidiano. Não. Provavelmente ela, assim, com essa perda de proteína alta, ela pode ter, não sei se ela
tem ou não avaliação Pronto, disso. ela tinha uma avaliação durante o internamento, era normal. Agora, depois que ela teve alta, realmente eu não dosei mais. Eu vou até dosar. Eu acho que valeria a pena, porque é uma das coisas que, de repente, pode estar alterada, né? Tem uma chance de estar alterada, e só de você repor o hormônio ajuda um pouco. Não vai corrigir tudo, mas eventualmente ajuda. A outra questão é que esse é um marcador mesmo. Eu tirei o slide, você queria o slide não, de novo? Não. Tudo bem. A outra questão é sobre também, outra coisa pode ser que ela precise de albumina, mesmo que a gente não veja, né, as outras consequências, com 1,1, eventualmente ela, não sei se vai ter que considerar isso também mais para frente, se você não tiver melhora dessa hipertrigliceridemia aí que está muito elevada, né? A quilacite eu nunca vi, assim, em pacientes nefróticos, pelo que eu me lembre, pelo que a gente lê, ela é bastante rara, tem descrição, mas ela é muito rara, assim, né, relacionada à síndrome nefrótica. Acho que um dos pontos é porque também a gente acaba funcionando pouco, né, só em casos, assim, como você contou aí do seu, que foi bastante importante, aí a CIT, e ninguém sabe direito a fisiopatologia, né, acho que tem que considerar bem mesmo se vale a pena ser invasivo nessa criança para tentar fazer ver esse diagnóstico possível de telangiectasia, que deve ser pouco provável, né? Pesar o custo-benefício aí sobre aí você pesquisar isso. Mas acha-se que devido ao edema intenso das alças, você pode ter aí uma dificuldade de retorno de linfa, mas ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Tá? Não sei pesar aí se vale a pena prosseguir no diagnóstico da telangiectasia, né? Linfangiectasia. Outra coisa importante, acho que só para finalizar, sobre biópsia renal, né? Nos casos congênitos, então, você descartando as causas secundárias, que são principalmente infecciosas, acho que foi feito bem certinho aí, na conduta que vocês tiveram. Se a gente tivesse um teste genético mais rápido e mais firmado assim, nesse caso, a gente não precisaria fazer biópsia, né? Então, nos congênitos, a gente vai considerar biópsia. Em casos em que a gente não tem nenhuma forma sindrômica, não tem nada relacionado, faz um sequenciamento de exoma, a gente não encontra nada, né? Nenhuma alteração, descarta as outras causas e fica com um diagnóstico incerto. Então, reduziu bastante aí a necessidade de fazer biópsia em síndrome nefrótica congênita, mediante essas outras pesquisas aí, tá bom? Andréia, você faria, por exemplo, você falou da questão da albumina pelo hipertrigliceridemia. Teria alguma melhora, por exemplo, você fazer uma albumina, sei lá, 2 vezes na semana? Mas, porque, assim, praticamente ela não está com edema, entendeu? Eu avaliaria primeiro a questão do hormônio tiroidiano, né? Porque a parte alimentar você já fez, acho que tá bem direitinho aí. E daí, se não, acho que sim, porque esse aumento aí dessa albumina aí super baixa, né? Mas, não sei, ela tá conseguindo se virar por causa dos diuréticos aí, né? Não sei também essa não é equação. tão alta a dose do diurético, ela tá com 1 miligrama, 1,5, né, de hidrocloro, né? E tá com, se eu não me engano, acho que foi 2,5, por isso que eu falei de espirona, né? Pois é, depois eu vou solicitar, né? Vou ver isso direitinho. Aí vou ver se a mãe faz, aí ele informa alguma coisa. Uma coisa que eu podia, se você depois pudesse me mandar, André, era este artigo que você disse que teve um caso com aquela variante, né? Né, para ver. Pode deixar, a gente te envia assim. Tá ótimo. Então, quer dizer, o mais provável, realmente, quer dizer, é que seja mesmo de origem genética mesmo, né? Eu vou tentar, vai fazer mais ou menos, já está com uns 20 e poucos dias, vou fazer 30 dias e já vou desmamando realmente. Fiquei só assim, achei estranho, mas também foi laboratório diferente, essa questão da queda da proteinúria. Né? Até animaria, né? Se primeiro se a albumina pelo menos não caísse. Mas quando eu vi a albumina séria, caí, tristeza. Pois é. Gente, eu acho espetacular o caso, mostrando a necessidade de juntar esforços para compreender, porque a gente pede o teste genético com a esperança de que vai dar uma resposta definitiva, e nada é assim, né? A gente tem que somar esforço mesmo, tá ouvindo o pessoal que está na bancada, discutindo com o pessoal que está na clínica, isso é o mais importante, né? Fazer a medicina translacional, né?
Tem uma pergunta aqui na conversinha aqui, que a Vandréia, lá de Caxias do Sul, pergunta: a quilacite foi após a diálise? Ela diz que teve 2 casos de quilacite em lactentes sem diálise. Está descrito devido ao trauma da passagem do Tencoff. Não, foi antes, tá certo? Ela apresentou aquela, demaciou bastante, né, uma ascite volumosa, aí foi indicada a paracentese pelo desconforto respiratório, tudo, e depois disso que piorou a função renal, tudo, e que a gente passou o catéter, né? Foi posterior. Beleza. A Ana Karina, que é de Natal, né? Tá com a mãozinha levantada. Oi, boa noite, doutor Paulo, boa noite a todos. Eu achei muito interessante esse caso, né, que você comentou, Adriana. Eu moro aqui em Natal, né, fiz minha residência na época na Santa Casa, com o doutor Júlio, e é um caso, realmente assim, a gente sempre aprendeu que são casos raros, e por coincidência, no ano passado, nós tivemos 2 crianças, 2 meninas, com intervalo, assim, menor que um mês, que chegaram para a gente com síndrome nefrótica congênita. Uma apresentou o diagnóstico desde os primeiros dias de vida, tinha uma história de megaplacenta, inclusive, e foi uma paciente realmente muito difícil de conduzir. Ela ficou 6 meses internada com a gente, e a gente precisou fazer diálise também para melhorar a parte de edema intratável. Ela evoluiu de uma forma muito grave, né? Ficou entubada por muito tempo, ela ainda usa traqueostomia até hoje. Foi uma paciente que realmente a gente achou que não iria sair, ela fez vários derrames pleurais, teve que fazer 2 pleurodeses em função da hipobuminemia, e aí realmente a gente entrou com IECA, né, a gente não conseguiu biopsiá-la, até pela condição clínica dela também, e exatamente pelo fato de ser congênito, também a gente, né, assim, prescindiu a biópsia para tentar fazer o teste genético depois. E essas meninas, elas hoje se encontram em tratamento ambulatorial, com uso de inibidor de ECA e ibuprofeno, né, a gente associou os 2, elas têm mantido uma função renal estável, tem uma perda de proteína importante, e uma delas tem hipotireoidismo secundário, faz uso de hormônio tireoidiano, acompanha junto com o pessoal da endócrino. A outra a gente dosou nas internações, dosou posterior também, e ela não teve alteração dessa parte tireoidiana, e a gente tenta repor também outras vitaminas que elas precisam. A gente tem uma certa dificuldade ainda com a parte da nutrição, principalmente dessa que ficou mais grave, mas para a gente foi uma surpresa. Elas estão em segmento ambulatorial e realmente, assim, a gente não usou corticoide, né, nem inibidor de calcineurina. Uma delas a gente colheu estudo genético, que foi essa mais grave, a gente está aguardando o resultado, e o controle que a gente está obtendo é com o uso dessa terapia dupla mesmo, né, essa nefrectomia química, além de diuréticos quando elas precisam, e o suporte também dessa parte vitamínica. Então, era só para dar também um depoimento nosso aqui no Nordeste, né, de 2 casos que realmente foram desafiadores para a gente, e são doenças que a gente conhece como sendo doenças realmente raras e que chegaram em parto no ano passado. Era isso que eu queria comentar. Obrigada pela oportunidade aí da aula. Ótimo, Ana Karina. E tem uma coisa que a Ana Karina lembrou, quer dizer, outro dado também a respeito de ser congênito também, é até essa megaplacenta, né? Que foi referido por ela, né? Lucimere, está com a mãozinha levantada. Não, eu gostei da Ana Karina ter falado aí agora, porque uma das coisas que a gente sempre fica na dúvida, é uma coisa que a gente não vê, pelo menos a gente não tem visto uma efetividade de algum anti-inflamatório como essa nefrectomia química. Não sei como é a experiência dos outros, se vocês realmente tiveram alguma efetividade ou não em tentar a nefrectomia química. Nós já tivemos vários casos, estamos com um caso de síndrome nefrótica congênita, é o 3º filho dos mesmos pais. As 2 primeiras crianças morreram, foi feito um aconselhamento genético, mas a mãe entendeu de outra forma esse aconselhamento genético e resolveu ter uma 3ª criança, né? E que está numa situação bem grave. O mais velho chegou a fazer diálise, fez uma nefrectomia inicial, perdeu peritônio, era bem pequenininho, foi para hemo, a outra nem chegou a fazer diálise, porque já foi o diagnóstico muito precoce e morreu por infecção. E esse que está agora, está bem grave, né? E o que a gente tem, assim, de anteriormente de ter feito, não teve uma efetividade muito grande, de pensar que fosse diminuir muito a proteinúria,
Eu acho que varia muito, eu não sei, a Ana Karina não falou se foi feito biópsia, estão esperando aí a parte genética, né? No nosso, nos outros não tinha sido feito a genética, nesse a gente está tentando fazer, mas e a biópsia de tipo finlandês, né? Então, porque os que a gente tem de esclerose mesangial difusa foram casos que foram muito mais tranquilos, que chegaram a evoluir para doença renal crônica, mas um pouco mais para frente, transplantaram e estão bem até hoje. Né? Agora, o do tipo finlandês, que para mim é o que pega bastante. Né? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm efetividade de diminuir a proteinúria com a indometacina ou qualquer outro anti-inflamatório e como é que tem sido, que dose que vocês estão fazendo. André já está com a mão levantada, já pode engatar nisso aí, né, André? Então, certamente existem alterações diferentes, né? Mesmo na nefrina. Então, quando você fala do tipo finlandês mesmo, tem aquelas duas mutações, a major e a minor, né? Uma que você não tem a ausência da proteína, e a minor que você tem uma ausência de uma porção enorme da proteína. Então, nesses casos, dificilmente você vai resolver com anti-inflamatório, não tem como, né? Então, são casos extremamente graves. Por isso que não dá para a gente comparar um com o outro se você não tiver realmente avaliação genética. Eu presumo, mas não sei se estou falando certo, que talvez no sul tenha mais essas variantes aí passeando pelas pessoas do que no Nordeste, não sei, eu imagino isso, mas não sei também se existe isso de fato, né? Agora, o que eu acho? Talvez essas outras, por exemplo, essa paciente, a gente vê que mesmo essas variantes que a gente encontra são variantes que alteram muito menos a proteína. É claro que a nefrina ela é fundamental, né? Na barreira de filtração, então você acaba tendo consequência muito precoce, porém, é muito diferente você ter essas variantes que a gente viu nesse caso, que são alterações pequenas na proteína, do que você ter as variantes finlandesa major e minor, né? Então, são casos realmente que vão ter manejos diferentes. Por isso que nas discussões acho que vale isso, né? Provavelmente esses que você está falando, se tiverem de fato essas variantes pela manifestação parece, eles não vão conseguir ficar sem, no mínimo, uma nefrectomia, ou às vezes duas, e diálise, e só conseguir a sobrevida com o tratamento mais agressivo, né? Que é chamado de mais agressivo. E provavelmente outros não, por exemplo, esse caso, eu acho que vai ter uma sobrevida renal aí mais longa, né? Até se a gente não usar o inibidor de calcineurina, eu acho que talvez até aumente, nesse caso específico que a gente comentou hoje, né? Pelo fato de serem variantes diferentes, e tem outras também, né? Então, acho que, apesar de o ideal seria a gente ter realmente um resultado de um sequenciamento genético rápido, porque até você evitaria a biópsia, que é realmente um risco para a criança, né, nesses estados aí, às vezes a gente nem consegue fazer biópsia, e determinar aí mais ou menos o prognóstico, pelo menos ter uma ideia, né, de acordo com as variantes que a gente encontrar, ou de acordo com as variantes nos genes que a gente encontrar, isso vai ter uma consequência diferente. Obrigada. Aliás, essa é uma lacuna nacional, né, Andréa? A gente... eu estou só dando um spoilerzinho aqui, nós já estamos naquele levantamento epidemiológico que nós estamos fazendo da síndrome nefrótica em nível nacional, muitas das pessoas que estão aqui colaboraram, né? Nós já estamos com o banco de dados com 780 crianças, das quais são 170 córtico-resistentes, e nós temos 15 estudos genéticos. 15. Nem 10% do total das córtico-resistentes foram estudadas do ponto de vista genético. Então, essa é uma lacuna brasileira, né, que a gente vai ter que encarar, né? A gente está fazendo o máximo, está aqui para acelerar a captação de recursos na Rebrasne para poder tamponar isso aí, né? Mas a gente entende que isso é uma lacuna que precisa ser ainda muito trabalhada em nível nacional, porque é uma necessidade que pode mudar o tratamento e o prognóstico das crianças, como nós estamos vendo, né? E aí também, né, acho que eu só queria salientar da importância, né, Adriana, de você ter rediscutido o caso lá, não aceitado, né, o laudo, e rediscutido, explicado novamente. Acho que essa atitude, assim, de a gente ficar buscando as causas é muito importante, e principalmente para quem está ali do outro lado fazendo análise,
é importante ter uma riqueza de características clínicas que vai direcionar também aonde a gente vai procurar e vai se atentar mais no meio aí dessa sopa de letrinhas, assim, né, vamos dizer assim. Então, foi bem fundamental você ter feito esse contato, é bem importante a gente no dia a dia, ao pedir um sequenciamento, ter essa preocupação de explicar certinho qual que é o caso, o que você está achando, quais as hipóteses. Isso facilita bastante e ajuda aí, a encontrar essas variantes. Isso aí eu até aprendi com o doutor Paulo, porque eu não sei se ele lembra, alguns meses atrás, eu peguei uma criança, e a criança tinha tudo para Schinker, né? A displasia imunoóssea, né? O quadro realmente era... E quando veio o exoma, veio normal. Né? Eu liguei para ele, ele dizia assim, olha, mas ligue para discutir, porque às vezes, né, e acontece a mesma coisa, que geralmente é a genética que aqui, pela questão do plano, é a genética que solicita, a genética não bota os da baixa estatura, né? Então ele não foi atrás, né? E realmente era Schinker, essa tem ela e o irmão, todos dois com Schinker, com alterações vasculares, né? Sim, eu me lembro disso. Eu tive recentemente um paciente do consultório que o geneticista pediu para eu assinar, era um rim multicístico, de um lado só, o rim, criança crescendo bem, funcionando bem, e ele convenceu a família a processar o convênio para fazer um estudo genético para rim policístico, e pedindo a minha assinatura para eu entrar também. O pai aflito, vai, me ajuda, porque a gente vai fazer, vai judicializar, vai fazer estudo genético, mas ele está pensando numa outra doença, ele estava pensando em policístico, a criança tinha multicístico. Então, é necessário que a gente volte a ver o fenótipo com cuidado, com detalhe, porque esse é o papel nosso do clínico. A caracterização fenotípica é muito importante. Então, eu acho que isso é fundamental, né? É muito bom. Caso gostoso, né, de ver. Roberta Sobral. Parabéns, Adriana, pela excelente apresentação, muito bem documentada. Quem mais quer falar alguma coisa antes que a gente... Eu acho que foi excelente. E, Mara, muito bom, viu? Acho que o jeito que você fez ali, acho que para mim, que tem dificuldade de interpretar, foi excelente, você mostrando para a gente. Deu para entender? A frase, eu vou levar a frase do cachorro para minha atividade. Eu tenho para os residentes aqui, a gente tenta discutir esses artigos, eu vou levar a frase do cachorro para sempre, viu, Mara? Que bom. Minha preocupação era que vocês entendessem. Não, foi excelente. Realmente deu para entender bem melhor. Só comentar da clínica, a gente tem, não fui eu que lidei com os casos, mas tenho conhecimento de 2 casos que foram acompanhando, a função renal foi durando por mais tempo, com o Portocat, para receber albumina 2 vezes por semana, 3, 5 vezes por semana, com o Portocat que é usado na onco, né, basicamente para ir para a quimioterapia. E eu achei que foi uma ideia, assim, fantástica. 2 crianças que eu vi foram ficando com bastante tempo, e foi muito mais fácil o segmento com o Portocat para receber albumina por mais tempo. Não sei se mais gente... Só dando essa dica, não fui eu que fiz, mas eu gostei muito da ideia. Vocês não têm muito caso de infecção? Com o Portocat, não. Ô, Lu, eu acho que é o caso como fazem lá na Finlândia, né? Que tem muitos que vão. Eu lembro de um congresso de ter e assistir quem era pró e quem era contra a nefrectomia, né? E dos que não fazem nefrectomia, a criança faz que nem uma diálise, uma DPI, vai toda noite, às vezes, para o hospital para fazer albumina. Não é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Mas também acho que se você tiver um CTI, a gente fala de longa permanência também, aí fica mais fácil. Licença, doutora Luciana, a gente chegou a pensar em fazer isso nessa paciente que foi mais grave, né? A nefrectomia, que a doutora Andréa falou aí também, a gente também pensou em fazer uma nefrectomia unilateral, porque nada melhorava o edema dela, era realmente incontrolável. E, assim, eu acredito, nós somos cientistas, estudiosos, né, também, mas eu acredito, essa menina realmente, para a gente, ela foi considerada como um milagre, porque eu já tinha escrito cuidados paliativos em prontuário, realmente a gente não tinha mais todas as opções, ela não tinha condições clínicas de ir para um centro cirúrgico fazer uma nefrectomia, que a gente tinha conversado com a família, pelo menos unilateral,
E aí, quando ela começou a melhorar, a nossa ideia foi exatamente essa: vamos passar um catéter de longa permanência, porque ela vai poder ir de alta e vai ficar vindo 1 a 2 vezes por semana aqui no Hospital Dia para fazer infusão de albumina. Acabou que ela saiu por dificuldades financeiras mesmo do hospital, adquiriu o catéter, ela acabou não implantando, mas aí foi boa essa discussão hoje, até porque, de repente, é algo que a gente pode voltar a pensar para essa criança, enquanto a gente tenta melhorar um pouquinho aí o prognóstico dela até chegar no momento que dê para a gente encaminhar para o transplante. Né? Então, acho que pensar na nefrectomia agora numa fase que ela está um pouco melhor, unilateral pelo menos, e a gente está com problema com diálise peritoneal aqui no estado, é uma paciente SUS, a gente não está conseguindo realmente, então, pelo menos, talvez tentar uma nefrectomia unilateral e esse portoquete para ver se ela consegue fazer, né, a albumina dela semanal. Gente, muito bom. Em respeito ao horário de todos e todas, vamos dar encerramento na nossa sessão. Lembrando que o mês que vem nós não temos atividade noturna da quarta-feira, é mês de julho, e todos poderemos sair de férias, né? Então, nós voltamos em agosto, tá bom, gente? Um forte abraço para todos e todas e até agosto. Boa noite. Tchau, Boa noite. Foi bom, hein? Boa noite. Deixa eu pegar a gravação aqui, parar a gravação.